Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. E essa semana a gente ouviu o diretor de vendas da Marvel falando que o problema das vendas da Marvel está na diversidade, que o público não quer a diversidade. Será? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Bom, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a importância da diversidade nos quadrinhos, a importância da representatividade nos quadrinhos, e eu usei como exemplo os quadrinhos do Batman, que foi lançado uma personagem transexual lá nos Estados Unidos. A gente conversou sobre isso e é uma história que tem feito muito sucesso, principalmente quando continuou tendo a HQ número 1 da Batwoman e se estendendo aí para mais alguns quadrinhos dela. Acontece que a diversidade sempre esteve presente no universo dos quadrinhos, isso desde sempre. Se a gente voltar no tempo, como a gente fala naquele vídeo também, lá nos anos 60, tudo dos X-Men era recheado de representatividade. Nós tínhamos diversas etnias, diversos tipos de personagens representados com aqueles mutantes que sofriam tanto preconceito da humanidade. Era a representação da luta das minorias. Sim, você querendo ou não, era isso que era os X-Men. Ninguém reclamava que era muita diversidade. Então fica claro que talvez o problema da Marvel hoje não seja escrever histórias com diversidades, mas sim escrever péssimas histórias. Nós estamos falando de quadrinhos e muito antes de ter que se importar com diversidade ou muito antes de ter que se importar com representatividade, os quadrinhos são feitos para entreter. Os quadrinhos são feitos para aquele momento que você sai um pouco da realidade e acompanha os seus heróis favoritos. E o que a Marvel tem feito na totalmente diferente Nova Marvel pra cá, inclusive na Guerra Civil 2 e tudo mais, tem sido algo extremamente horrível. As histórias são ruins. A Marvel quer empurrar diversidade com histórias ruins, quando a Marvel deveria criar histórias boas e trazer a diversidade como algo que acrescentasse naquelas histórias. Simples assim. A gente não pode esperar que uma história ruim, uma história que não te entretenha, uma história que não faça diferença nenhuma pra você, venha te engajar com a diversidade. As vendas da Marvel não estão ruins por causa da diversidade. As vendas da Marvel estão ruins porque a Marvel tenta empurrar diversidade na cara das pessoas sem uma boa história. Faz muito tempo que ler Marvel tá uma coisa chata, cara. Talvez você seja muito Marvete e você não enxergue os problemas, mas quando você pega as revistas da Marvel, muita pouca coisa está bom, pouca coisa consegue expressar realmente o que a gente queria ter dos nossos heróis. A gente acompanha esses heróis há anos. Cara, não adianta esperar que a revista Homem de Ferro venda muito. O Homem de Ferro sempre foi um personagem B, sempre foi um personagem desimportante. Aí a Marvel pega esse personagem que já era desimportante e que criou uma importância por causa do cinema e tira ele dos quadrinhos e coloca uma menina. É legal pra representatividade? Cara, é foda, mas não é o que o leitor quer, tá ligado? O novo leitor que veio por causa do Homem de Ferro do cinema, ele vai querer ver o Homem de Ferro do cinema. Porque o leitor antigo não tá nem aí pro Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é um personagem chato pra caralho. Então acontece que a gente está no momento em que a Marvel precisa muito rever os seus conceitos, porque não estamos falando só de diversidade, nós estamos falando de mudanças de personagens sem explicação nenhuma. Por exemplo, os quadrinhos do Aranha que tem chegado aqui no Brasil agora, da totalmente diferente Nova Marvel, nós temos um Peter Parker rico, com empresas e tudo mais, temos o Deadpool com um clube de mercenários. Cara, são histórias ruins. Infelizmente, são histórias péssimas. O problema da Marvel não é a diversidade, o problema da Marvel é a linha editorial. É o que eles estão criando, é a história que eles estão entregando. Boas histórias sempre vão vender, tenham ou não diversidade. O Rebirth é uma prova disso, os X-Men dos anos 70, 80 é uma prova disso. São quadrinhos que sempre fizeram sucesso e não dependiam de ter que explorar a diversidade dessa forma. Porque hoje a gente tem dois tipos de pessoas: as pessoas que imploram pela diversidade e as pessoas que odeiam a diversidade. E você não pode ficar no meio. Mais uma vez é aquilo que a gente já falou, é o pensamento binário. Você tem que odiar um ao outro. Existem os caras que odeiam os justiceiros sociais e existem os justiceiros sociais que querem empurrar esse tipo de diversidade ou de diferença, de representatividade goela abaixo das pessoas, quando eu não acho que essa seja a melhor forma a se fazer. Nós temos que trabalhar sim a diversidade, nós temos que trabalhar sim a representatividade dentro dos quadrinhos, que são tão importantes na formação de diversas crianças, mas principalmente nós temos que entregar boas histórias. Não adianta querer empurrar diversidade ou representatividade para um público que já não quer receber isso, porque fica claro
que o público nerd, o público de quadrinhos ainda é muito retrógrado nesse tipo de pensamento, ainda é muito preconceituoso nesse tipo de pensamento, não adianta querer empurrar isso neles sem uma boa história. Então talvez a Marvel precisa reviver um pouco os seus áureos anos 80, 90 e entender que a diversidade dá pra ser feita sem precisar empurrar um monte de histórias ruins goela abaixo dos leitores. A primeira função dos quadrinhos é divertir as pessoas. A primeira função dos quadrinhos lá nos anos 90, quando eu comecei a ler, quando as pessoas eram preconceituosas pra caramba com os nerds, era fugir um pouco da realidade, era um momento que você se divertia sozinho, era um momento que você sozinho conseguia enxergar um mundo melhor com histórias fantásticas sendo escritas. Então é isso que a Marvel precisa olhar um pouquinho. E esse diretor de vendas que falou que a culpa é da diversidade, talvez tenha que olhar um pouco mais pra eles e fazer o meia-culpa de olhar, cara, as nossas histórias estão ruins. Vamos melhorar as histórias, vamos parar de empurrar goela abaixo histórias ruins só pra esfregar a representatividade na cara das pessoas. A representatividade é super importante, cara, eu acho ela uma das coisas mais importantes, mas eu não acho que ela tem que ser empurrada goela abaixo das pessoas. Eu acho que isso tem que ter feito da melhor forma possível, sabe? Eu acho que tem que mesclar as duas coisas, não precisa ser extremista, tem que ser um centro ali, sabe? Fica no centro, cara, se os dois lados te odeiam, talvez, com certeza você tá no caminho certo. Então, fique no centro, enxergue que é necessário, mas que não precisa ser empurrado da forma que tem sido, como a DC Comics tem feito, de uma forma tão sutil e tão bacana. Talvez a Marvel precisa reviver os seus tempos áureos, eu volto a dizer. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa treta, o que você achou disso que o diretor da Marvel falou, se você concorda, se você não concorda, se você acha que essa diversidade é chata ou que as histórias são chatas. O que você acha que é o problema da Marvel hoje em dia? É inserir diversidade ou é mudar os seus personagens de uma forma tão drástica e sem nem dar justificativa pra isso, sem nem criar uma história que justifique essa mudança tão grande? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.